Meu noivo terminou comigo porque eu ganhava mais dinheiro do que ele. Depois me viu tomando café com um amigo da família. Perdeu o controle e apareceu na minha porta me acusando de traição. Oi, pessoal, tenho 28 anos e estava com meu noivo, Alex, 34 anos, desde 2020. Nos conhecemos em uma festa de amigos, nos demos bem e estávamos juntos desde então. Ele terminou seu doutorado em economia no ano passado e desde então tem trabalhado na universidade. Eu tenho meu mestrado em ciências da mídia e decidi começar a trabalhar em vez de fazer um doutorado. O problema é que Alex terminou comigo na última segunda-feira. Foi literalmente tão surreal e honestamente apenas estranho. Nos últimos meses, ele vinha agindo de forma estranha, fazendo exigências e depois as abandonando imediatamente. Alguns exemplos: ele disse que íamos pintar nossas paredes de verde escuro para branco. Quando perguntei por que, ele simplesmente respondeu: pelo amor de Deus, esquece, e nunca mais trouxe isso à tona, mesmo quando perguntei novamente. Outra vez, ele chegou em casa e ficou bravo porque eu estava sentada no sofá com a cabeça coberta por um cobertor. Eu estava com cólicas. Ele ficou chateado porque eu estava apenas sentada lá assistindo Netflix. Detalhe: a casa estava impecavelmente limpa. Quando tentei conversar sobre isso, ele disse: esquece, não é grande coisa. Esse tipo de coisa se tornou comum. Sempre que tentei me comunicar, tentar descobrir o que estava acontecendo, se era algo que fiz ou talvez ele estivesse apenas estressado no trabalho. Ele dizia que tudo estava bem, mas estava claramente fervendo de raiva. Eu nem precisava fazer nada, ele encontrava algo para reclamar: o apartamento, as roupas, eu, o trabalho, etc. Então, dei espaço para ele, o que aparentemente também era errado. Eu disse que ia ajudar meus pais com reparos por alguns dias e de alguma forma, isso também estava errado, porque ele queria reformar o apartamento. Na segunda-feira, recebi uma mensagem dizendo que precisávamos conversar. Eu sabia o que estava por vir e depois dos últimos meses, já tinha aceitado isso. Quando cheguei em casa, ele estava sentado no sofá. Ele nem esperou eu tirar meu casaco antes de dizer: quero terminar. Então começou a verborragia. Ele disse que guardava ressentimento porque eu não persegui minha carreira acadêmica, mesmo sendo capaz, e que ele não queria me chatear na época. Depois, quando comecei a ganhar mais dinheiro, já que ele não ganhava muito como estudante de doutorado, ele sentiu que eu deveria ter a palavra final financeiramente e odiava isso. Detalhe: eu nunca disse nada como: é meu dinheiro, então eu tenho a palavra final. Essa era uma regra que ele impôs a si mesmo e odiava. Ele disse que odiava nosso esquema de cores, o sofá e até nossa panela elétrica. Então ele me contou que rejeitou um programa de doutorado melhor para ficar aqui porque eu já tinha começado o meu trabalho na época em que ele recebeu as cartas de aceitação. Só que ele nunca me contou que tinha se inscrito em programas no exterior. Ele disse que há alguns meses, conversou com um amigo que está nesse programa, viu como ele estava prosperando e decidiu que eu arruinei a vida dele. Ele disse que eu tinha muito controle sobre a vida dele e que odiava a ideia de que eu pudesse simplesmente decidir não pagar as coisas. Honestamente, eu nem sei o que isso significa. Ele também disse que odiava o fato de todos os amigos dele me adorarem e não permitirem que ele reclamasse de mim. E então ele disse novamente: acabou. Eu fiquei chocada. Já tinha aceitado a ideia de que estávamos terminando, e isso doía, mas depois desse desabafo, fiquei apenas enojada. Olhei para ele, provavelmente com uma expressão de nojo, e disse: ok, ele perdeu o controle. Disse que era exatamente disso que ele estava falando, que era horrível estarmos juntos há 4 anos e tudo o que eu tinha a dizer sobre o término era ok. Apenas perguntei se ele queria ficar aqui enquanto decidia onde ir. Ele disse: típico, claro que você está jogando o apartamento na minha cara, e começou a reclamar novamente. Então eu simplesmente saí. Contei aos meus pais e eles também estão confusos. Meu pai sugeriu que eu entrasse em contato com nosso senhorio para explicar a situação e ver quais opções eu tenho. Eu consigo continuar pagando o aluguel sem problema. Ele cobria as contas de utilidades e algumas assinaturas. Só para reiterar, eu nunca tive problemas com isso. Eu via que ele estava perseguindo o sonho dele e isso era mais importante para mim do que uma divisão financeira 50-50. Eu ganho bem e sou feliz no meu trabalho. Nunca vi isso como escravidão. Sempre tive a mentalidade de que meu dinheiro era o nosso dinheiro, porque estávamos construindo uma vida juntos. Claro que eu tinha minhas próprias economias e dinheiro para lazer, mas, sinceramente, nunca me importei. Desde que sentisse que ele estava trabalhando em algo e não estava se aproveitando de mim. Para mim, isso era mais do que suficiente. Alex ainda está bravo. Ele oscila entre me mandar mensagens robóticas sobre a logística da separação e ser um fervoroso reclamando de tudo. Eu já nem estou mais magoada. Agora, só me sinto enjoada com ele. Neste ponto, não sei se deveria ter reagido de outra forma. Editado. Obrigada por todas as opiniões, foi bom tirar isso do meu peito. Só para esclarecer, eu não me sinto uma vítima. Eu sinto que algo aconteceu e que meu relacionamento simplesmente deu errado. Ele se comportou como um idiota, mas é isso. Algo claramente está acontecendo, mas ele não quer que eu faça parte disso, e eu preciso respeitar isso. Agora, só preciso me desvincular legalmente dele e depois disso, ficarei sozinha com minha parede verde horrível. Acho que também vou adotar um gato.
gato, já que meu ex era muito alérgico. Comentários onde a autora respondeu: Dão 98. O cara basicamente odeia a si mesmo por decisões que tomou sem nunca te consultar. Ele escolheu o conforto dele, mas agora, como os outros parecem estar em uma posição melhor, ele está descontando em você e te culpando. Você não é culpada, mas seu homem tem pouca maturidade e não sabe o que fazer com isso. Autora: eu teria apoiado ele se ele quisesse se mudar. Admito que talvez não ficássemos juntos, porque relacionamentos à distância são difíceis, mas eu teria dado 100% de apoio. Suspeito que ele estava com medo ou tinha outros motivos para recusar aquele doutorado, ou talvez nunca tenha sequer se inscrito, mas acredita que teria sido aceito e escolhe me culpar em vez de reconhecer isso. Atualização 1. Alex se mudou rapidamente após o término. Ele está ficando com um amigo e resolvemos tudo, como correspondências, assinaturas e o contrato de aluguel. Também estou no processo de adotar um gato. O nome dela é Luna, mas estou pensando em mudar, já que minha família já tem 2 pets chamados Luna, Amon e Camar. Ela ainda está no lar temporário, mas já a visitei algumas vezes e já a adoro. Ela é uma gatinha tigrada travessa que segue a tutora como uma sombra, e mal posso esperar para ela se mudar na primeira semana de dezembro. Já comprei tigelas, brinquedos e uma cama perto da janela para ela. Na semana passada, eu estava mostrando a cidade para o filho de amigos dos meus pais, que se mudou para cá recentemente por causa do trabalho. Meus pais pediram que eu ajudasse ele a se familiarizar com o local, e eu concordei. Não foi nada especial, só caminhamos, tomamos um café e apontei alguns lugares úteis da cidade. Aparentemente, Alex nos viu. Eu nem percebi que ele estava lá, mas mais tarde, comecei a receber mensagens de um número desconhecido. Acho que ele conseguiu um número novo, já que bloqueei o antigo. As mensagens eram estranhas. Ele me acusou de ostentar meu novo relacionamento em público. Disse que eu já devia estar saindo com esse cara antes do término e que tudo que ele suspeitava sobre mim era verdade. Não respondi. Não ia alimentar a paranoia dele, mas as mensagens continuaram, alternando entre raiva e desespero, com coisas como: pelo menos admita que mentiu para mim, e foi algo sobre nós sequer real. Era exaustivo e, honestamente, um pouco assustador ver como ele perdeu o controle tão rápido. Para esclarecer, esse cara não é meu namorado, nem alguém com quem eu tenha interesse. Ele é apenas o filho de amigos da família que precisava de ajuda para se estabelecer na cidade. Tudo foi completamente inocente, mas Alex transformou isso em algum tipo de traição na cabeça dele. O que mais me incomoda é o quanto Alex parece não me conhecer. Eu não sou do tipo que entra em um relacionamento logo após algo assim. Mesmo que fosse, não seria da conta dele. Já deixei claro que estamos terminados. Quando não respondi às mensagens, Alex começou a ligar. Não atendi, mas as mensagens de voz eram uma mistura de desabafos irritados e súplicas desesperadas. Acabei bloqueando o novo número também. Parece ridículo que eu tenha que continuar fazendo isso, mas acho que é onde estamos agora. Neste final de semana, fui a um bar com amigos. Depois de algumas horas, adivinha quem apareceu? Alex. Não sei se foi coincidência ou se ele me seguiu até lá, mas assim que me viu, veio direto até mim. Ele estava claramente chateado e pediu para conversar. Eu disse que não. Um amigo interveio e, felizmente, ele foi embora sem causar uma cena, mas isso arruinou minha noite. Senti que não conseguia escapar dele, não importa onde fosse ou o que fizesse. Mais tarde, quando cheguei em casa, completamente exausta, ouvi uma batida na porta. Era Alex, em lágrimas. Ele começou a chorar, dizendo que sentia minha falta, que não entendia por que eu estava fazendo isso com ele e que não sabia como seguir em frente. Não o deixei entrar. Disse que ele precisava ir embora e, se não fosse, eu chamaria alguém para removê-lo. Ele implorou para eu ouvir, mas apenas fechei a porta. Passei o resto da noite abalada e, honestamente, um pouco assustada. Não sei o que ele está passando. Escrevi para o melhor amigo dele sobre a situação, pedindo que conversasse com Alex, e ele disse que o faria. Estou seriamente considerando trocar meu número de telefone e, possivelmente, até falar com alguém sobre como lidar com isso legalmente, caso continue. Parece injusto eu ter que tomar essas medidas só para ter paz, mas não vejo outra opção. Atualização 2, asterisco asterisco. Obrigada pela preocupação e apoio que recebi. Estou bem, de verdade. Muitas pessoas sugeriram coisas como obter uma ordem de restrição, mas quero deixar claro que não é tão simples quanto entrar em um escritório e pedir uma. O processo envolve provar que existe um perigo imediato para sua segurança, fornecer evidências como mensagens, ligações ou testemunhas e depois comparecer ao tribunal para obter aprovação. Não é algo que você pode fazer de forma leviana ou sem provas sólidas. E não, obviamente eu não vou comprar uma arma. Também vi pessoas diagnosticando Alex com vários problemas de saúde mental e quero pedir para que parem. Sim, algo claramente está errado, mas eu não sou médica e a maioria de vocês também não é. Não é justo ou útil rotulá-lo com algo como transtorno bipolar ou qualquer outra coisa sem uma real expertise. Para o que vale, eu realmente não sinto que estou em perigo. No último mês, esses foram os únicos 3 incidentes que aconteceram. Não acho que ele esteja me perseguindo ativamente. Acho que ele apenas sabia meus padrões. O bar em que estávamos é meu lugar favorito, e era uma festa de um dos meus amigos
amigos mais próximos, então faz sentido que ele pudesse imaginar que eu estaria lá. Quando ele apareceu no meu apartamento, ele sabe a que horas eu geralmente chego em casa. O tour pela cidade é a única coisa que poderia ter sido mais intencional, mas também pode ter sido coincidência que desencadeou tudo. De qualquer forma, isso chegou ao fim. Ontem, Alex veio até aqui com a mãe dele e um dos seus amigos. No início, eu não queria deixá-lo entrar, mas ele prometeu que essa seria a última vez que eu o veria. Concordei, principalmente porque a mãe dele e o amigo estavam presentes, e imaginei que seria mais constrangedor discutir na minha porta. Quando nos sentamos, Alex admitiu que estava passando por uma crise. Ele me disse que estava com raiva de mim, mas não sabia por quê. Disse que não gosta de mim, que eu o irrito, mas que estranhamente ainda me ama, e é por isso que enlouqueceu quando me viu com outra pessoa. Garantiu que também não havia ninguém do lado dele. Ele disse que sentia como se estivesse ficando louco. Falou sobre como se sente julgado por ser mais velho e por não conseguir me dar a vida que acha que eu mereço. Disse que odeia os colegas de trabalho, odeia o emprego, odeia tudo no momento, e que tudo e todos o irritam. Ele me contou que se sente velho e que deveria querer filhos nesta altura da vida, mas não quer, e esse pensamento o apavora. Disse que só quer ficar sozinho e não falar com ninguém por um tempo. Eu não disse muito, apenas balancei a cabeça, porque não sabia o que dizer. Depois que ele terminou, me disse que estava indo embora. Está de licença médica do trabalho e disse que vai sair do país no domingo. Vai para a América do Sul para passar um tempo na natureza e se encontrar. Agradeceu por tudo e disse que sentia muito por como agiu. Então, simplesmente se levantou, pegou as poucas coisas que ainda tinha aqui em casa e saiu. A mãe dele estava inconsolável. Continuava pedindo desculpas repetidamente, dizendo o quanto estava envergonhada pelo comportamento dele. Eu disse que estava tudo bem e que ela não precisava se desculpar por ele. Ela chorou muito e o amigo dele acabou levando-a para casa. Depois que Alex foi embora, não sei exatamente como me sinto sobre tudo isso. Parte de mim está aliviada que acabou. Parte de mim se sente triste por ele, porque claramente não sabe como lidar com tudo o que está sentindo. Mas, principalmente, me sinto cansada. Estou feliz que ele está tomando medidas para se entender, mas isso não é mais minha responsabilidade. Agora vamos para a próxima história. Minha melhor amiga voou até o Texas para me contar que está namorando meu ex-abusivo, que quase tirou minha vida quando o expulsei. Ele apareceu no meu trabalho com mensagens ameaçadoras. Tentei escrever sobre isso por dias, mas fico tão chateada que não consigo me concentrar, então isso pode parecer meio confuso. Eu não tenho família no sentido que muitos entendem. Sempre fui uma solitária, com uma exceção. Minha melhor amiga, Tami. Nos conhecemos no ensino médio e nos tornamos inseparáveis. As coisas mudaram um pouco na faculdade. Meus pais me obrigaram a frequentar uma faculdade cristã fora do estado. Tami se inscreveu e foi aceita em outra faculdade na mesma cidade. Então ambas nos mudamos para lá e fomos colegas de quarto por 2 anos. Foi quando conheci meu primeiro namorado, a quem chamarei de Trent. Mudei-me para o apartamento dele no fim do penúltimo ano, e não sei quando começou, mas ele passou de encantador e afetuoso a controlador. Não quero incomodar ninguém, então vou pausar e avisar que abaixo estão algumas coisas que ele fez para eu classificá-lo como abusivo. Ele me diminuía, insinuava que poderia encontrar alguém melhor e dizia que se me traísse, seria culpa minha por não ser boa o suficiente. No último ano da faculdade, começou a ficar físico. Ele me empurrava para fora do caminho, depois passou a me dar tapas durante brigas, chamando-me de inútil e de brinquedo quebrado, que ninguém amaria. Sem autoestima, fiquei achando que o problema era meu. Quando contei para meus pais, eles disseram que o problema era mesmo comigo. Comecei a planejar minha saída. No dia seguinte à minha formatura, ele me pediu em casamento. Eu hesitei, e ele gritou perguntando por quê. Ele então socou a parede ao meu lado. Caí no chão de medo. Ele tentou me confortar e praticamente me forçou a fazer sexo. Quando acordei no dia seguinte, o anel estava no meu dedo. Ele me forçou novamente e chamou isso de sexo de reconciliação, dizendo que me perdoava por como tratei. Isso é só um resumo, mas há inúmeras histórias de abuso, agressão e ameaças. Planejei minha fuga. Encontrei um abrigo em uma cidade próxima, escondi coisas no porta-malas do carro e economizei dinheiro em caixas de tampões na minha bolsa. Quando estava pronta, fui embora. Deixei meu celular para trás e nunca olhei para trás. Tami sabia quem ele era e onde morávamos, mas não sabia do meu plano. Ela fingiu que não sabia quando ele procurou por mim, dizendo que eu estava suicida e chamaria a polícia. Ele nunca me encontrou. Isso foi há anos. Hoje, tenho 36 anos, Tami 32 e Trent 38. Tami ficou religiosa, mas eu disse que enquanto estivesse feliz e segura, não me importava. 4 anos atrás, começou a me convidar para a igreja. Eu recusei até dizer firmemente que se insistisse, eu sairia ou desligaria. Não sou contra a fé de ninguém, mas sou agnóstica e decido por mim mesma. Ela conseguiu um emprego no exterior há 2 anos. Fiquei feliz por ela, mas devastada. Fiquei sem ninguém. Liderei isso com minha terapeuta e continuei. Nos mantivemos em contato online. Mostrávamos nossas novas cidades até que ela começou a desacelerar. Então, recentemente, perguntou se poderia me visitar no Texas. Concordei animada. No primeiro dia, ela estava
estava distante, mas achei que era cansaço. No segundo, bebemos, ela começou a chorar, e eu a levei para casa. Foi quando me disse que estava com Trent havia quase um ano. Fiquei tão chocada que não consegui reagir. Ela falou sobre como ele mudou, encontrou Jesus e se arrependeu. Eu estava congelada. Quando ela parou, apenas disse, saia. Repeti até que ela saiu. Depois, ela contou aos meus pais, que disseram que eu estava sendo infantil. Ela continuou me pressionando para perdoá-lo e até fazer uma videochamada com ele. Insinuou que eu exagerava as coisas. Bloqueei-a. Algumas semanas depois, Trent apareceu no meu trabalho, um bar, mas um cliente e meu gerente o expulsaram. Recebi mensagens e ligações de Tammy e dele, me acusando de ódio e insensibilidade. Uma amiga sugeriu que eu ficasse na casa de sua mãe por segurança e aceitei. Mais tarde, encontrei representação legal e consegui uma ordem de restrição temporária contra Trent. Agora, estou em um local seguro. Estou sem contato com minha família, pois insistem em saber meu endereço. Dei um endereço de caixa postal emprestado, mas isso os irritou. Apesar de tudo, estou lentamente fazendo amizades e trabalhando com minha terapeuta para lidar com o estresse. Trent foi proibido de frequentar os bares da região, e meus colegas não me deixam andar sozinha no trabalho. Este é meu status atual. Quando tudo se resolver, tentarei atualizar com mais detalhes.